Prosseguindo com a leitura deste belo livro, Distrito Federal e RIDE, História, Geografia e Sociedade. Missão Paulo Coelho. A Constituição de 1946 resgatou a forma republicana de governo e federativa de Estado, que mesmo constando no texto constitucional de 1937, haviam sido abolidas na prática. A Constituição de 1946 incluiu a mudança da capital do país para o Planalto Central nas disposições transitórias da Constituição. O Distrito Federal e capital da União permanecia sendo a cidade do Rio de Janeiro. No entanto, o ato das disposições constitucionais transitórias da nova Constituição determinava a transferência da capital da União Federal para o Planalto Central, conforme se constata no artigo 4º do ADCT da Constituição de 1946. Artigo 4º. A capital da União será transferida para o Planalto Central do país. Parágrafo 1º. Promulgado este ato, o presidente da República, dentro em 60 dias, nomeará uma comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder ao estudo da localização da nova capital. Parágrafo 2º. O estudo previsto no parágrafo antecedente será encaminhado ao Congresso Nacional, que deliberará a respeito em lei especial e estabelecerá o prazo para o início da delimitação da área a ser incorporada ao domínio da União. Parágrafo 3º. Findos os trabalhos demarcatórios, o Congresso Nacional resolverá sobre a data da mudança da capital. Parágrafo 4º. Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a constituir o Estado da Guanabara. Vocês sabiam? Vocês sabiam que somente na Constituição Federal de 1988 é que a cidade de Brasília foi normatizada como capital do Brasil? Vocês sabiam que Brasília só foi constatada, ou melhor, só foi afirmada como capital do Brasil a partir da Constituição Federal de 1988? Vocês sabiam? Somente na Constituição Federal de 1988 é que a cidade de Brasília foi normatizada como capital do Brasil. Apesar de sediar todos os órgãos de governo, executivo, legislativo e judiciário, e de sediar toda a estrutura pública federal. Nas constituições anteriores, a capital do Brasil era o Distrito Federal. E por muito tempo, o Distrito Federal ficou na cidade do Rio de Janeiro. Importante. E quais foram as constituições anteriores do Brasil? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Primeira Constituição do Brasil, Constituição do Império, 1824. Constituição de 1824. Segunda Constituição do Brasil, Constituição de 1891. A primeira Constituição republicana. Segunda Constituição do Brasil. A primeira tinha sido a Constituição do Império. Terceira Constituição do Brasil. A Constituição de 1934. Constituição democrática, que veio à luz durante o início do governo de Getúlio Vargas. Recapitulando,
Primeira, 1824, segunda, 1891, terceira, 1934, quarta Constituição, Constituição do Estado Novo, autoritária. Getúlio Vargas não conseguiu conviver com a democracia e impôs a sua própria Constituição, outorgou, impôs Constituição de 1937, Constituição do Estado Novo. Quarta Constituição do Brasil. Quinta Constituição, a de 1946, Constituição Democrática. Sexta Constituição, a Constituição de 1967, a Constituição Autoritária do Regime Militar. 1967, Constituição imposta, outorgada, a Constituição do Regime Militar. 1967. E a sétima Constituição, a Constituição que está em vigor até o dia de hoje, a Constituição Cidadã de 1988. Totalizando, o Brasil já teve 7 constituições. Constituição de 1824, Constituição de 1891, Constituição de 1934, Constituição de 1937, Constituição de 1946, Constituição de 1967 e Constituição de 1988. Repetirei o você sabia. Você sabia? Somente na Constituição Federal de 1988 é que a cidade de Brasília foi normatizada como capital do Brasil, apesar de sediar todos os órgãos de governo, executivo, legislativo e judiciário, e de sediar também toda a estrutura pública federal. Nas constituições anteriores, a capital do Brasil era o Distrito Federal. E por muito tempo, o Distrito Federal foi sediado na cidade do Rio de Janeiro. Por muito tempo, a capital do Brasil foi a cidade do Rio de Janeiro, ou esteve sediada na cidade do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, por muito tempo. Seguindo, em virtude do parágrafo 1º do artigo 4º do ADCT, em 1946, foi criada a Comissão de Estados para a localização da nova capital, sob a presidência de Paulo Coelho. Essa nova comissão, conhecida como Missão Paulo Coelho, realizou diversos estudos que ratificaram, confirmaram as análises e o relatório final da Missão Cruz. Falamos sobre a Missão Cruz em vídeos anteriores. A escolha da localidade teve como base os conceitos geopolíticos e de estratégia militar, recomendados pelo general Paulo Coelho. Mas, além de ratificar o relatório Cruz, Paulo Coelho propõe a ampliação da área do futuro Distrito Federal para 77.254 quilômetros quadrados, com o intuito de abarcar a bacia do Tocantins, já vislumbrando uma futura crise hídrica na capital. Em 12 de agosto de 1948, a comissão presidida pelo Marechal Djalma Paulo Coelho enviou ao presidente Dutra relatório assinado em Corumbá, Mato Grosso, no qual solicitava a apreciação dos congressistas. Devido à sua importância, a imprensa denominou o documento de Mensagem de Corumbá. Trecho do relatório. Mantivemos a tradição da solução do problema, aproveitando integralmente a área proposta de 1892 pela Comissão Cruz. Mantivemos a tradição da solução do problema, aproveitando integralmente a área proposta de 1892
pela Comissão Cruz, mas tivemos a ideia pura e simples de respeitar uma tradição. Ampliamos consideravelmente essa área para o norte, sobre a bacia amazônica, aproveitando uma série de trechos fluviais para lhe dar limites já demarcados pela natureza, o que vem simplificar o problema da passagem das terras à jurisdição do governo federal. A extensão para o norte do Distrito Federal visa colocá-lo em grande parte sobre a bacia do Tocantins, que é o rio cujo vale está destinado a ligar a área da nova capital à desembocadura do Amazonas. O Vale do Rio Paraná, por outro lado, está destinado a aproximar a mesma área das encostas ocidentais do Vale do São Francisco, cuja valorização constitui uma necessidade primordial. Bastante estratégico este plano e faz todo sentido. Afinal, o Distrito Federal no Planalto Central sofre muitos problemas de abastecimento de água. Então vejam só a sacada. Trecho do relatório, mensagem de Corumbá.